nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Nossas boas-vindas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Dr. Clayton Gonçalves, ao presidente da SIX, Daniel Bump, aos seus diretores, membros do Conselho Deliberativo, núcleos empresários, empresárias e associados, ao nosso palestrante, aos presidentes e representantes de entidades co-irmãs, secretários municipais e vereadores, demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Este evento conta com o patrocínio e apoio da Cooperativa Sicredi Serrana, Lavare Bene, 5ASEC, Young Modeladores, Hotel de Capri, SESI, Gráfica Imprel e Clínica Veritá. Informamos a nossa programação. 2 de setembro, almoçando com a SIX e o tema Os Desafios do Mercado de Trabalho, ministrado por Sabrina Schur. 17 de setembro, terça-feira, almoçando com a SIX com o presidente do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas. 8 de outubro, capacitação e educação financeira. Após a palestra, quem desejar fazer algum questionamento, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. O tema Planejamento Tributário, Análise de Casos Práticos, será ministrado por Maurício Bianchi. Dr. Maurício é advogado e professor, mestre em Direito, especialista em Direito Tributário e Societário. Também é presidente da OAB Subseção Farroupilha, presidente do Conselho Deliberativo da SIX e diretor da Bianchi Advocacia. Neste momento, passamos a palavra ao diretor de Desenvolvimento Empresarial da SIX, Vinícius Pessim. Pessoal, bom dia. Sempre quando eu pego o microfone eu fico emocionado. De verdade, eu pedi então um instante para vocês, até por conta de um tema que está acontecendo, já aconteceu ontem e tal, mas está acontecendo então entre hoje e amanhã ainda. É possível a gente seguir com as votações, vocês devem estar sabendo, a consulta popular está na tela. Até é importante a presença do prefeito aí, porque é uma iniciativa do governo do Estado, com prefeituras municipais e Cored. Então, a gente pede a participação de todos. Para vocês entenderem, o Consulta Popular está na tela também o link. Título de eleitor na mão e votar nos projetos de desenvolvimento econômico, principalmente aqui da Serra. Por isso, do título de eleitor, aqui da a localidade onde a gente vota. Esse ano aqui a gente tem o Inova RS, que a SIX, a Prefeitura Municipal, vem defendendo, junto com a Secretaria do Desenvolvimento. E tem outros 4 projetos, que tem agricultura familiar, parte meio ambiente e outros 2. Turismo, acho que tem também, que é importante. De qualquer forma, a gente vem pedindo a participação de todos. A ideia é que esse valor, nos outros anos, já sempre foi disponibilizado. É uma dúvida também, às vezes, do pessoal, né, confunde um pouco essa verba. É uma verba que ela está disponível. Se o município não participar, a princípio, a verba perde, né, o projeto se extingue. E este ano nós estamos já, saiu a primeira prévia de ontem, nós estamos entre o 3º maior número de votantes da Serra já, então ontem foi feita uma votação expressiva, o 3º maior, em número de votantes, e o 8º em percentual. A gente pede a participação de vocês, então, se tiverem dúvidas, tem o contato da Carla. Ela está sabendo como é que faz as votações, mas é bem simples, 30 segundos, bem mais rápido do que essa minha fala. Tá bom? Pessoal, então, participem. E agora tem um bom almoço com o Bump, né? Vou deixar o Bump agora fazer o protocolo. Certo? Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Sempre é difícil, não se sabe o que dizer no horário do meio-dia, né? Mas então, um bom almoço. Obrigado, Maurício, por estar aqui, disponibilizar teu tempo também e pelo trabalho que tu sempre tem feito por tudo, pelas pessoas, né? Que a coisa mais importante que a gente tem hoje é o tempo, viu? A pessoa ter a disponibilidade de tempo para fazer determinadas coisas é interessante, porque é tanta opção, é tanta correria, tanta coisa para as pessoas fazerem, que hoje a pessoa se disponibilizar aí num determinado lugar,
tirar seu tempo, se preparar, porque não é, eu normalmente sempre vou de improviso, tá? Mas tu teve que apresentar uma palestra, então tu tem que se preparar, tem que tirar o tempo, isso já é bastante nobre. E é assim que funciona uma comunidade, viu? Com um monte de gente prestando um pouquinho de tempo, disponibilizando um pouco do seu tempo para fazer alguma coisa diferente, que a gente vai conseguir algo melhor. Pega essa situação da consulta popular aí. É um dinheiro que está aí, que se ninguém votar, ele desaparece, não se usa, e precisa de mobilização de pessoas para que isso aconteça. Parabéns, Vinícius. Vou te dar um microfone de presente, né? Porque tu disse que fica emocionado com o microfone, vamos te dar um de presente, fica sempre feliz. Então era isso. Obrigado, Maurício. E sempre importante trazer esses temas que são da nossa prática, né? A SICS tem tentado se envolver com coisas que são da prática. Está aqui o Galaface Júnior, que a semana passada também fez uma apresentação voltada às necessidades das pessoas no dia a dia, e é isso que a gente precisa fazer, se envolver, e o aprendizado ele nunca acaba, né? É impressionante. Quanto mais a gente tenta saber sobre algo, mais temos para aprender. Então, era isso. Obrigado pela presença do prefeito também aqui com a gente. E é sempre importante a gente se reunir e trocar ideias e nos aprimorarmos com conhecimento e pessoas. Valeu, obrigado, contigo. Bom dia a todos. Bom almoço. Quero dizer que Bump aí, e toda a diretoria, é uma satisfação eu estar aqui. Normalmente eu procuro prestigiar os almoços da SICS, porque eu acho que a gente consegue conciliar, né, algo que a gente tem que fazer, que é almoçar, né, com a oportunidade de obtermos mais conhecimento. Então, sem custo, eu acho que a SICS está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo, e essas palestras aí, que inicialmente, né, foi criado na época do Carlinhos, parecia que não iam vingar, hoje já é uma marca registrada, não só na SICS, mas na comunidade como um todo. Então, fica aqui os meus parabéns. Quero também saudar os membros da diretoria, do conselho, os meus colegas advogados, os colegas de trabalho aqui presentes, sócios, os contadores, né? Vou pedir ajuda a vocês, se precisar, né? Porque eu acho que o trabalho do planejamento tributário envolve muito o papel do contador, então a atribuição de vocês é muito grande nesse processo. E o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um resumo, algumas pinceladas de uma disciplina que eu ministro aí em alguns cursos de pós-graduação. Então, é um compilado de 25 horas de aula que eu vou tentar resumir aqui em 45 minutos. Né? Então, existe uma frase famosa aqui do Samuel Johnson, né? Só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Né? Disso a gente não escapa. E a grande relevância para nós do planejamento tributário é justamente em função da carga tributária em que o brasileiro enfrenta. E só em 2019, até o dia 4 de junho, nós trabalhamos só para pagar tributos. O governo hoje é o nosso maior sócio, é o que eu estava falando antes na rádio. É o maior sócio, mas é um sócio que não corre risco nenhum. Se eu emitir uma nota fiscal, eu vou ter que pagar esse imposto. Se o cliente não me pagar, não interessa. O imposto ele é devido. Os brasileiros são dos maiores pagadores de impostos do mundo. A carga tributária cresceu quase 12 pontos percentuais nas últimas 2 décadas. Em 1992, a arrecadação representava 23,9% do PIB. Em 2002, 32,5%.
e em 2012 alcançou 35,8%. Na América Latina, só perdemos para os argentinos, que pagam 37%. Entre os ricos, contribuímos quase o mesmo que os alemães e os britânicos, e menos que os norte-americanos. Além de pesada, a tributação brasileira incide mais sobre o consumo e menos sobre renda e propriedade, tirando mais de quem tem menos. Vamos ver os casos do João e do Paulo. João ganha R$ 724 por mês, Paulo R$ 7.240. Ambos compram uma camiseta de R$ 250, cujo imposto é de R$ 80. Para o João, isso equivale a 11% da renda. Já para Paulo, apenas 1,1%. Para qual dos dois você acha que o imposto pesou mais? Se a tributação fosse menor, João não teria de economizar tanto para pagar a camisa e talvez sobrasse algum dinheiro para levar também um cinto. A tributação sobre o consumo também afeta as empresas. Preços altos tornam o produto nacional pouco atraente no mercado externo, consequentemente exportamos menos. Aqui no Brasil, perdemos para os importados, que sofrem menos tributação no país de origem. Comprar máquinas e materiais de construção também fica mais caro e a indústria deixa de investir, reduzindo a produtividade e o crescimento do país. Não à toa, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, é o principal tributo brasileiro, respondendo sozinho por 21% da receita total. E o ICMS ainda se junta aos outros impostos, que são cobrados desde a matéria-prima até o varejo, alguns com um efeito cumulativo, ou seja, o imposto incide sobre o mesmo imposto já pago na etapa anterior. Essa complexidade torna os tributos invisíveis aos contribuintes e até mesmo tributaristas e Receita Federal têm dificuldade de dizer ao certo quantos tributos existem hoje no Brasil. Vejam, esse vídeo ele retrata bem o que é a carga tributária no Brasil e justifica a importância do planejamento tributário. A atividade produtiva no Brasil ela está sendo sacrificada em função da alta carga tributária que nós temos. Por exemplo, pegar os rankings de alguns países por dias trabalhados. Vejam os que mais pagam impostos. São países nórdicos, né, e o Brasil está em 8º lugar, o que representa uma carga tributária deveras elevada. Então, isso faz com que nós precisamos atentar muito ao planejamento tributário, não só por uma questão de competitividade, muitas vezes, mas por uma questão de sobrevivência da própria empresa, né? Então, o que é o planejamento tributário, entrando especificamente no tema? É o conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando buscar a menor carga tributária legalmente possível. Então, esse é o objetivo do planejamento tributário, né? Aqui tem um conceito mais detalhado. E no planejamento tributário é importante nós distinguirmos o que é elisão e o que é evasão. A evasão é aquele chamado planejamento tributário ilícito, ou seja, tudo que eu fizer para antecipar, evitar o pagamento de tributo, escondendo o fato gerador, ou seja, praticando o ato depois do fato gerador, é considerado evasão. Inclusive, evasão é crime, né? Um caso de sonegação é um caso de evasão, né? Elisão fiscal é justamente o que se objetiva com o planejamento tributário, que é a conduta lícita, ou seja, a conduta permitida em lei, que visa impedir o nascimento da obrigação tributária e, consequentemente, reduzir ou adiar o cumprimento dessa obrigação. Então, essa é a distinção e um conceito muito importante quando se fala em planejamento tributário. E um exemplo de elisão é importar via Zona Franca de Manaus, né? Então, lá tem
tributação favorecida, então, em vez de eu importar por aqui, eu posso importar pela Zona Franca de Manaus. A lei me permite fazer isso. E se eu importar por lá, ao invés de importar por aqui, eu estou fazendo algo que está reduzindo a minha carga tributária e de forma lícita, utilizando as brechas que a lei me permite, né? E aqui tem uma frase interessante do Hermes Huck, que ele é o pai do Luciano Huck, é um grande jurista que é muito conceituado, é um expoente na seara do planejamento tributário. E ele diz que cada vez que o contribuinte elabora um engenhoso sistema elisivo para reduzir a carga tributária, vai lá o fisco e cria uma norma tornando isso uma evasão, ou seja, tornando isso ilícito. Então, muitas vezes o contribuinte ele se aproveita de brechas na legislação que mais adiante o fisco entende que isso está impactando consideravelmente nos cofres públicos e altera a legislação para tornar aquilo algo evasivo. Dentro do planejamento tributário, é importante que a gente tenha uma noção da evolução da interpretação que foi dada de muitos anos para cá. Antigamente, eu considerava, na análise daquele planejamento tributário, se ele podia ser feito ou não, somente com um critério de cronologia, que eu não vou entrar nesse mérito, mas principalmente a questão da licitude. Ou seja, se aquilo que eu estou fazendo é lícito, não há questionamento. Não há vedação legal, posso fazer. Se tal o caso, eu quero importar uma moto, né? A moto tem 120% de IPI, 200% de IPI. Em vez de importar a moto, o que eu vou fazer? Eu posso importar as peças da moto e montá-la aqui no Brasil, né? Antigamente, esse tipo de exemplo que eu citei, não havia vedação legal nenhuma, ou seja, eu estou importando peças e estou montando aqui. Com essa nova visão mais moderna do planejamento tributário, o fisco tem analisado se aquele ato que eu estou praticando, ele não está utilizando a lei de forma abusiva para justamente pagar menos impostos. Então, essa é uma noção muito importante, porque se antigamente eu tinha que só observar a lei, hoje não. Hoje eu tenho que atentar para a questão do abuso de direito, se eu não estou utilizando a lei para abusar do poder que a lei me confere. E foi nessa linha que o governo alterou a legislação em 2011 e criou a chamada norma anti-elisiva, ou seja, ele criou uma legislação no intuito de quê? De evitar o planejamento tributário. Ou seja, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, o governo criou essa lei, mas ele disse lá, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Até agora, nunca regulou essa lei, e, inclusive, essa disposição ela está sendo objeto de questionamento da sua constitucionalidade, né? Existe uma ADIM no Supremo, desde 2011, que questiona essa tentativa do governo de tornar a legislação, o planejamento tributário ilícito. E aí tem o conceito de dissimulação. Eu estou passando um pouco rápido aqui, pessoal, porque eu quero entrar nos casos práticos, que é o que nos interessa. Então, o planejamento tributário ele começa dentro de uma empresa desde o seu início, ou seja, como eu vou eleger a minha forma de tributação numa sociedade. Então, como nós sabemos, nós temos ali várias formas de tributação, o simples, lucro presumido, o arbitrado e lucro real. Então,
a eleição dessa forma de tributação é um planejamento tributário. E como é que eu vou determinar qual é a forma mais vantajosa para eu fazer o planejamento tributário? Eu vou examinar vários requisitos, aí os contadores sabem mais do que eu como isso funciona. Né? Eu vou examinar a receita e o lucro que a empresa teve no ano anterior, eu vou considerar a lucratividade do ano corrente, margem de lucro, a questão do PIS e COFINS, que a tributação pela não cumulatividade é diferente do lucro presumido, né? As deduções, o que eu posso deduzir se eu optar pelo lucro real, né? Algo que eu não preciso considerar se eu optar pelo lucro presumido, o custo da folha de pagamento, a forma de remuneração dos sócios, os benefícios fiscais específicos. Então, toda essa análise é feita justamente para eleger o modo de tributação mais brando para a empresa naquele ano específico. Então, isso é um planejamento tributário. E agora eu vou entrar em casos práticos que, para vocês entenderem como é que funciona, como é que os tribunais têm interpretado os casos de planejamento tributário. Eu poderia abordar essa palestra sobre outro enfoque. Poderia trazer aqui as discussões que as empresas podem promover no judiciário ou administrativamente para reduzir a carga tributária visando a restituição ou compensação de tributos. Mas eu acho que esse é um outro enfoque e eu acho que isso aí seria mais um trabalho assim, comercial de apresentação de produtos do que propriamente uma análise de planejamento tributário. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são casos práticos em que o contribuinte fez o planejamento tributário, o fisco autuou, não concordando com aquele planejamento tributário, e aí depois houve uma decisão administrativa ou judicial sobre aquele tema. E aí então eu quero apresentar caso a caso para vocês como é que os tribunais se posicionaram, como é que as partes conduziram o planejamento tributário, para que vocês possam entender a especificidade do planejamento tributário, e que não é uma receita de bolo. Como eu estava comentando antes, eu posso fazer um planejamento tributário para duas empresas que estejam faturando a mesma coisa, estejam no mesmo ramo, mas tem tratamento totalmente diferente. Por quê? Porque uma tem tantos sócios, outra tem bens, imóveis alugados, outra não tem. Então, cada caso é um caso. Então, esse é um caso de segregação, vou separar atividades aí em várias pessoas jurídicas. O que aconteceu nesse caso? Lá na década de 80, uma empresa tributada pelo lucro real, o que ela fez? Ela criou 8 empresas do lucro presumido, né? Sob a aparência de que essas empresas serviriam de revendas. Então, o que ela fazia? Essas outras empresas, elas possuíam estrutura física, não possuíam estrutura física ou instalações, e só 4 delas possuíam funcionários. E todas tinham o mesmo endereço da empresa do lucro real. E a empresa do lucro real, ela vendia as mercadorias, e aí que vem a tentativa de redução da carga tributária, ela vendia as mercadorias a preço de custo para essas 8 empresas do lucro presumido, para que estas vendessem no mercado ao preço real. Qual é que é a sacada aqui? A diferença de preço entre as notas fiscais da empresa A, né, e as 8 empresas para quem ela revendia, era em torno de 60% do valor. Então, por 60% do valor, ela vendia para as outras empresas, e essas 8 empresas, elas vendiam para os clientes, né? Então, a estrutura do negócio era mais ou menos assim. Então, aqui, deixa eu ver. Como é que eu aponto aqui, Gabriela? Bom, então aqui, inicialmente a estrutura era os sócios da empresa no lucro real e 100% faturavam para os clientes. Aqui não. Aqui
a empresa dos mesmos sócios, ela constituiu essas 8 empresas, vendia para essas 8 empresas, e essas 8 empresas que estavam enquadradas no lucro presumido, que tem uma tributação menor, vendiam para os clientes. Então, ela economizava na tributação, porque a tributação do lucro real é mais alta, e a tributação do lucro presumido, ela é mais branda, né? Então, nesse caso, o que o fisco entendeu? Ele entendeu que houve evasão ilegal, né? Evasão ilegal é um pleonasmo aí, né? De tributos, quando se criam 8 sociedades de uma só vez, com os mesmos sócios, que sob a aparência de servirem de revenda dos produtos, tem na realidade o objetivo de evadir tributo, ou seja, reduzir tributo, ao abrigo de uma tributação menor que a tributação do lucro presumido. Esse caso foi discutido na área administrativa, a empresa perdeu, foi para a via judicial e a justiça manteve a autuação. Outro caso, aqui é uma empresa, tem determinados produtos em que a tributação do PIS/COFINS é de forma monofásica, ou seja, eu pago só no início da cadeia produtiva. Então, eu produzo o meu produto e vendo para o meu cliente, ele vai revender para o atacadista, depois para o varejista. Toda essa tributação do PIS e COFINS ela é feita no início da cadeia. Então, PIS é 2,20 e COFINS 10,30. Né? Então, o que a empresa fez aqui? Ela fez o seguinte, como ela tinha essa tributação monofásica, ela passou a criar outras empresas dentro do mesmo grupo, com os mesmos sócios, como distribuidoras. Então, ela vendia por um preço menor para a distribuidora, que é a operação em que ia incidir o PIS/COFINS, na primeira fase, e depois a distribuidora, ela revendia para o mercado, já com o PIS/COFINS pago lá no início. Né? E tais operações elas deram aso a inúmeras autuações, né? E o que o CARF, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que decide essas matérias em última instância, decidiu? Que nesses casos não houve simulação, mas apenas modificação da estrutura econômica dos contribuintes. A empresa produtora e distribuidora não são ficção. Elas existem realmente e foram criadas em consequência da política fiscal que onerou o setor produtivo, induzindo os produtores a atuarem também na atividade de revenda e distribuição, ou seja, o CARF validou a operação. O contribuinte não pretendeu escapar da incidência monofásica, né, porque ela incidiu lá na ponta, mas deixou de ocupar-se apenas da produção, passando a atuar no mercado de distribuição e revenda de produtos, ou seja, passou a ocupar mais de uma das etapas da cadeia. E o propósito negocial é a efetiva revenda dos produtos. Então, o fisco considerou legal essa operação. Outro caso, relativo a PIS/COFINS também. Uma fábrica vendia lâminas e chapas de compensados. Consequentemente, pagava PIS/COFINS sobre as suas operações. Aí essa empresa e mais uma pessoa física constituíram uma segunda pessoa jurídica, né, com o ramo de atividade de cultivo de florestas próprias ou de terceiros, destinadas a corte e comercialização. E aí a pessoa jurídica transferiu para essa nova pessoa jurídica, PJ2, todas as fazendas, os imóveis, onde possuíam as plantações, né, as florestas. E a pessoa jurídica primeira, ela começou a comprar esses insumos da madeira, do reflorestamento, da PJ2, que é a que ela criou, para quê? Para obter o direito ao crédito de PIS e COFINS. Então, se antes ela simplesmente tinha na sua
nos seus bens aí, e na sua a própria atividade, a produção do reflorestamento, ela pegava esses insumos, industrializava e vendia. E o que ela fez? Ela transferiu esse imóvel para uma outra pessoa jurídica com o intuito justamente de comprar dessa segunda pessoa jurídica e obter o direito ao crédito de PIS e COFINS, algo que ela não tinha antes. E o que o fisco entendeu? Entendeu que, do ponto de vista fiscal, a compra não ocorreu, porque antes a empresa fazia parte, os bens, o reflorestamento fazia parte da PJ1. Pois os insumos foram adquiridos de fazendas que pertenciam à PJ1, o que impede o direito ao crédito. E aí o fisco entendeu que houve simulação, pois a pessoa jurídica constituiu nova empresa de forma simulada, com a finalidade única de reduzir o pagamento do PIS e COFINS. E aí o que o CARF decidiu, em última instância? Disse, não houve ato simulado, pois as acusações da fiscalização de simulação não foram provadas. Então, vejam bem, talvez, em outro caso semelhante a esse, o fisco tenha condições de provar que houve a simulação, mas nesse caso o fisco não provou. E os documentos constantes da junta comercial provam que houve a integralização do capital social com os imóveis e, portanto, foram efetivamente transferidos os imóveis para a pessoa jurídica 2, né, que eram proprietárias dos insumos. A PJ1, isso é muito importante, e a PJ2, elas possuíam sede própria, contabilidade e funcionários individualizados. Então, veja, se tivesse, nesse caso específico, se a PJ1 e a PJ2 estivessem no mesmo estabelecimento, tivessem os mesmos funcionários, talvez esse planejamento tributário não tivesse esse resultado. Talvez o fisco teria conseguido manter essa autuação. Por isso que, num planejamento tributário, é muito importante o detalhe. Muitas vezes a gente consegue manter um planejamento tributário no detalhe. E muitas vezes conseguimos fazer com que o fisco tenha êxito na glosa justamente por um percalço nosso. E o CARF entendeu também que não há irregularidade na operação da compra e venda de uma empresa para outra, tratando-se de simples negócio comercial, de forma prevista na legislação. Não existe nada que vede que eu constitua uma outra empresa, transfira os bens para ela e passe a comprar insumos dessa empresa. A constituição de empresa com a finalidade de reduzir a carga tributária, por si só, não consubstancia infração fiscal e não é suficiente para desconsiderar atos e negócios realizados de acordo com a lei. Então, esse planejamento tributário ele foi considerado um planejamento tributário lícito. Outro caso, esse é um caso bem famoso, o caso da Kitchens. Essa empresa ela fabrica cozinhas, né? E o que ela fez? Ela criou a Kitchens Comércio de Aparelhos Domésticos e a Kitchens Cozinhas e Decorações. A venda era feita por revendedores da empresa comercial, que uma era comercial e a outra era industrial, né? A venda era feita pela comercial, que tinha a mesma estrutura administrativa e pessoal da outra empresa. A comercial pagava o aluguel do local comum e não rateava os custos de despesas entre uma e outra. Então, elas, basicamente, a estrutura delas se misturava. E qual é que era o objetivo desse negócio? É reduzir a carga tributária da seguinte forma, fazer com que o custo da cozinha entregue e montada fosse distribuído 67% para a prestação de serviço, para a empresa de prestação de serviço, e 32% para a fábrica. Qual é que era a sacada? A sacada era, na indústria, eu pago ICMS e IPI, ou seja, tenho uma carga tributária mais alta. Ao passo que, na prestação de serviço, de montagem, eu tenho incidência só do ISSQN. Então, o que ela fazia? Ela considerava a maior parte do negócio, da operação, como prestação de serviço.
e a menor parte como indústria. Só que, nesse caso específico, ambas as empresas tinham os mesmos sócios, a mesma marca, os funcionários e as instalações eram as mesmas. E isso foi fundamental para que o fisco entendesse que houve simulação e fraude à lei, demonstrando a supressão do ICMS e do IPI para justamente pagar em substituição o ISS-QN, né? Porque na prestação de serviço eu pago ISS-QN e na industrialização eu pago ICMS e IPI, que tem uma carga tributária muito maior. Então, nesse caso específico, talvez se tivessem feito de uma forma um pouco diferente, não teria gerado autuação. Se não fossem os mesmos sócios, se fosse outra denominação, se tivesse em outro estabelecimento, se tivesse em outros funcionários, talvez esse planejamento tributário pudesse ser considerado lícito, né? Então, por isso que o fisco ele se apega nos detalhes. E é difícil sustentar um planejamento tributário realizado dessa forma. Outro caso específico é da Kiwi Boats. Nesse caso, a empresa ela fabricava embarcações, né, ela fabricava o casco, né, e fazia montagem para vender embarcações. E o que ela fez? Ela simplesmente segregou as atividades, né, tanto a de venda do casco como a montagem. Então, uma eu vendia os insumos e a outra empresa fazia a montagem. Se vocês forem analisar, não deixa de ser semelhante ao caso anterior, né? Em que eu tinha a cozinha, uma empresa fazia a prestação de serviço de montagem e a outra fazia a industrialização da cozinha, e foi considerado ilícito. Nesse caso específico, o que aconteceu? Houve o desmembramento das atividades também, né? A pessoa jurídica A, ela era constituída lá em 94 por 2 sócios, e lá em 99, um dos sócios constituiu a empresa B com objetivo social semelhante. E lá em 2000, os sócios dessa segunda pessoa jurídica se retiraram lá da primeira pessoa jurídica e o objeto passou a ser apenas a prestação de serviços de montagem, acabamento e manutenção. Então, uma faturava a venda do casco e a outra fazia a montagem. Se vocês forem analisar, não tem muita diferença entre a questão da cozinha, no caso da cozinha, né? E a fiscalização alegou tratar-se de simulação para manter a receita bruta dentro do simples, que é o que eles conseguiram. Mas a decisão levou em consideração 2 fatores. No ano calendário da fiscalização, os sócios das 2 empresas não eram os mesmos. E não havia simulação no fato das empresas vender o casco da lancha, por ela produzido, e a outra fazer a montagem da embarcação, entregando diretamente para o cliente. Então, vejam, são casos bastante semelhantes em que foi dado tratamento diferente em relação ao planejamento tributário. E o que diferenciou nesses casos? Justamente o detalhe, são as datas, são a forma como eu produzi os documentos, são a forma como eu estruturei a operação. Por isso que é muito importante atentar, quando se for fazer um planejamento tributário, observar nos detalhes, como eu já falei. E o acordo aqui, nesse caso, ele registrou a falta de aprofundamento por parte do fisco. O fisco foi relapso também, porque ele poderia ter ido mais a fundo, e talvez, se fosse mais a fundo, teria conseguido algumas informações que pudessem levar à glosa, mas, no fim, acabou não conseguindo. Outra forma de planejamento tributário é a chamada terceirização de serviços, que é o caso do Banco Bom Sucesso. O que acontece? O banco, pelo ramo de atividade, ele tem que se enquadrar obrigatoriamente no lucro real, em que há uma tributação mais elevada. O que o banco fez aqui?
ele criou várias empresas terceirizadas que prestavam serviço exclusivamente a esse banco. Todas estavam sediadas no mesmo edifício, não tinha identificação de cada uma dessas empresas terceirizadas. E veja o detalhe aqui, ó, na recepção do edifício, onde se situavam as empresas, não existia nenhuma identificação. Os carimbos utilizados pelos funcionários das prestadoras de serviço tinham as indicações do departamento financeiro, departamento de informática, controladoria do próprio banco. Ou seja, as próprias informações davam conta de que o planejamento tributário ele não conseguia se sustentar. Não constava o nome das controladas como prestadoras de serviço, as sociedades não conseguiram comprovar as despesas com telefone, água, condomínio, porque quem pagava tudo era o banco, né? Não possuíam funcionário, nem bens no ativo permanente, não tinham infraestrutura, né, nas controladas capaz de suportar a realização do serviço, ou seja, cada uma dessas empresas era uma cadeira e uma mesa dentro do próprio banco. E por que o banco fazia isso? As despesas que pagavam para essas terceirizadas abatia da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, o objetivo era reduzir a carga tributária através de empresas fictícias. E, no caso, o tribunal julgou, alegando aqui que houve que restou comprovado o artificialismo na terceirização de serviços das empresas controladas, cujo objetivo foi reduzir a carga tributária da recorrente, mediante a tributação de relevante parcela do seu resultado, pelo lucro presumido, nas pretensas prestadoras de serviço, né? Outro exemplo de planejamento tributário é concentrar empregados em empresas do Simples Nacional. Isso a Receita estava com foco de fiscalização há uns 4, 5 anos atrás, bastante grande em cima desse tipo de operação. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? A tributação para as empresas que estão no Simples Nacional, elas são bem mais brandas, a tributação sobre a folha, né? Então, o que essa empresa fez? Ela constituiu empresas optantes pelo Simples, na qual ela registrou todos os funcionários nas empresas do Simples, e essa empresa ela tinha, no caso, recebia prestação de serviço dessas empresas do Simples, né? E o CARF tem considerado, nesses casos, a ocorrência de simulação. E aí, nesse caso específico, o fisco constatou que a pessoa jurídica 1, né, que atuava no ramo da indústria, comércio e exportação, que não era optante no Simples, ela utilizava essas outras empresas, né, que são optantes do Simples, com a finalidade de contratar empregados. Então, o objetivo era reduzir a carga tributária. E olha o detalhe em que o fisco chegou. Ele verificou que as 3 empresas operavam no mesmo prédio, em 2 barracões interligados e construídos no mesmo terreno, com trânsito livre entre eles. A entrada das 3 empresas era a mesma. Os funcionários eram todos registrados nas PJ1 e PJ2, e a PJ1 não possuía nenhum empregado, né? Todos os funcionários trabalhavam na mesma linha de produção, usavam os mesmos uniformes, os aluguéis da PJ1 e da PJ2 era pago pela PJ1. Então, vocês vejam, é um planejamento tributário que foi justamente glosado por falta de observância de detalhes mínimos do negócio, né? Se a empresa tivesse terceirizado para uma outra empresa, num outro estabelecimento, não tivesse os uniformes da empresa contratante e não tivesse todos esses detalhes que o fisco encontrou, talvez esse planejamento tributário
tivesse tido êxito, né? Mas então, por isso que é importante o detalhe, né? Outro caso de planejamento tributário é através do arrendamento. Então, uma empresa, ela tinha os seus imóveis, né? E ela era tributada pelo lucro real. E ela transferiu um bem para uma outra pessoa jurídica, da qual também era sócia, e essa empresa passou a alocar esses bens para a pessoa jurídica. Qual é o objetivo disso? É utilizar essa despesa na empresa do lucro real para abater na tributação do imposto de renda e da contribuição social e pagar sobre essa receita de aluguel uma tributação mais branda, que é o imposto de renda com base no lucro presumido. Então, eu passo a pagar um aluguel na nova pessoa jurídica de 11,33, chegando a 15, podendo chegar a 15, e desse valor, dessa despesa, eu abato dos 34% que eu tenho na pessoa jurídica enquadrada no lucro real. E, nesse caso, as alegações do fisco é de que a empresa arrendatária, a empresa arrendante, tinham sócios comuns, o contrato de arrendamento não possuía registro no cartório, o fisco se apegou nas formalidades, né? A arrendatária não tinha realizado qualquer pagamento em favor do arrendante, e os argumentos do contribuinte foi que as despesas de arrendamento são necessárias e que, ou seja, ela precisava daquele imóvel, e que o argumento do fisco de que não houve pagamento não desnatura o entendimento de que o valor não tinha integrado o seu custo, né? E aí o CARF acolheu a defesa do contribuinte, afirmando que, mesmo que tal relação, ainda que possa mesmo gerar dúvidas acerca da efetividade das despesas, não pode ser alcançada ao patamar de certeza absoluta e inarredável. De sorte que não me parece acertado o caminho adotado pela decisão recorrida de reputar genericamente que os pagamentos eventualmente feitos pela recorrente, a arrendante, podem ser frutos de qualquer outra relação, sem demonstrar que realmente não se deram em contraprestação do caso em questão. Então, o fisco julgou válido esse planejamento tributário. Outra hipótese é bem interessante, esse da Marco Polo, em que a Marco Polo, nas exportações, o que ela fazia? Quando ela vendia os ônibus para o exterior, ela vendia diretamente para os seus clientes. E aí ela passou a adotar uma outra estratégia para economizar tributos. Ela exportava seus ônibus para uma trading, situada em um paraíso fiscal, por 70% do valor, e essa trading, que era da própria Marco Polo, exportava para o cliente por 100% do valor. Ou seja, ela tinha uma redução considerável da carga tributária, porque grande parte desse lucro ficava na subsidiária localizada num paraíso fiscal, em que a tributação é consideravelmente reduzida em relação ao Brasil. E o entendimento do fisco é de que houve simulação na exportação para as subsidiárias no exterior, com o propósito de excluir da contabilidade brasileira parte do lucro com as vendas realizadas no exterior. E essas offshores eram situadas tanto no Uruguai como nas BVIs. As carrocerias saíam do Brasil diretamente para os clientes, sem passar pelas empresas offshores. Antes, as exportações eram feitas diretamente pela autuada para os importadores, ou seja, era feita direta. E depois, com as offshores, os preços foram reduzidos. Esses são os argumentos do fisco para manter a autuação. E a autuação foi de omissão de receita, correspondente à diferença entre o preço de venda, né,
e dos 70%, né? E o preço pago pelos adquirentes. E o Conselho de Contribuintes, na época, que era o Conselho de Contribuintes, agora é o CARF, manteve a autuação e concluiu que houve simulação. Agora vejam que interessante. Aqui tem o teor da decisão. Isso foi lá em 99 a 2005, o período da autuação. Aí a Marco Polo foi autuada de novo em 2011 pelo mesmo fato. E a Câmara Superior considerou que a operação realizada pela Marco Polo como um planejamento tributário legítimo, sem qualquer tipo de simulação, e considerou que o fisco não trouxe provas suficientes que atestassem a existência de simulação. Então, vocês vejam, a mesma empresa, casos semelhantes em que foram dados tratamentos diferentes. Talvez a Marco Polo ela tenha aperfeiçoado o planejamento para que ele fosse mais adiante considerado lícito. Aqui, por último, aqui tem casos interessantes, aí, que é o caso Felipão. O Felipão, todos sabem, o técnico de futebol, ele, e como qualquer outro técnico, eles constituem uma pessoa jurídica justamente para pagar menos impostos, né? Ou seja, na pessoa física eu vou pagar 27,5% e na pessoa jurídica eu vou pagar a tributação do lucro presumido, que não chega a 15%. Então, o Felipão constituiu uma pessoa jurídica em que ele era sócio, mais uma pessoa, e para prestação de serviços personalíssimos, que é do técnico de futebol. E o CARF manteve a autuação e a exigência de imposto de renda, determinando que tudo que ele pagou possa ser abatido na tributação da pessoa física, tudo que ele pagou na jurídica possa ser abatido na tributação da pessoa física, mas ele vai pagar 27,5% na pessoa física. O CARF tinha a autuação tinha aplicado a multa de 150% e essa multa foi abrandada para uma multa menor, de 75%, por entender que não houve a intenção de fraude. Mas vejam, em tese, nada impede que eu constitua uma pessoa jurídica para prestar serviço através dela e não na pessoa física para pagar menos tributo. E o CARF entendeu o quê? Que nesse caso específico, o trabalho é muito personalíssimo, não depende de outras pessoas e do conjunto empresarial. Ou seja, depende muito da pessoa do Felipão. E é por isso, por ser personalíssimo, que o fisco desqualificou esse planejamento tributário e autuou, e a autuação foi mantida. Ele teve outra autuação em que ele tinha dois contratos. Um era o contrato como técnico e outro também o contrato em que ele vendia os direitos de imagem, né, que todo jogador de futebol faz isso também. E nesse caso teve o mesmo tratamento. O fisco entendeu que essas duas operações elas não podem ser tributadas como pessoa jurídica e a pessoa jurídica foi utilizada como uma forma de abuso para pagar menos imposto de renda pessoa física, que é o caso específico aqui. E, por último, o caso do Ratinho, que é o apresentador de televisão, que também teve a mesma situação. Ele constituiu uma pessoa jurídica para prestar os serviços, mas, na verdade, quem é que exerce a atividade empresarial? É só ele. É só ele, não precisa mais de ninguém. E o fisco entendeu também que, nesse caso, trata-se de trabalho exclusivamente personalíssimo e manteve a autuação nesses termos, com base nos mesmos fundamentos. E nós temos várias discussões de jogador de futebol, inclusive do Neymar e outros nomes de expressividade, sendo autuados justamente por
se utilizar de uma pessoa jurídica como planejamento tributário para reduzir a carga tributária, o que tem sido considerado um planejamento tributário ilícito. Eu procurei correr bastante, que eu sei que eu sempre gosto de cumprir o horário, eu sei que a questão é bastante técnica, muitos dos aspectos que eu levantei aqui envolvem até conhecimentos jurídicos e contábeis, tentei clarear da forma melhor possível, espero que vocês tenham compreendido para quem não é da área, e fico aberto agora a eventuais questionamentos. Obrigado, pessoal.